Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte, 28 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Mais uma vez visitando a sede Moinhos do Grêmio Náutico União, que também é um grande formador de grandes atletas, de grandes talentos nos vários segmentos esportivos. Nesse primeiro bloco nós vamos falar sobre esgrima. Está conosco aqui o Pedro Maróstega, que é um esgrimista com medalhas em nível nacional. Bom, tem um projeto aqui fantástico que ele está preparando em busca de patrocínio, que isso aí é uma luta, sempre tem o patrocinador, mas tem que ter os patrocinadores, tudo isso e muito mais a partir de agora no Encontro do Esporte, que só está iniciando. Faz o intervalo e voltamos em seguida. Pablo é um técnico de TI atarefado. Tem que resolver muitos problemas todo dia, o tempo todo. Se não é a rede do servidor, é o sistema de segurança. Se não é o computador do vizinho, é a internet do condomínio. Como ele desliga de tudo isso? Pablo se liga na cultura. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Apresentações de teatro, música, dança, cinema, literatura, artes visuais e muito mais. Vá até o Sesc ou acesse o site. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Tá valendo então, estamos de volta, é o nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte. Como falei, mais uma vez visitando mais um programa itinerante, a sede Moinhos do Grêmio Náutico União. E vamos falar de esgrima, do técnico Teixeira, que é o teu técnico. Teixeira está aqui há 30 anos aqui. Ele está viajando para o Campeonato Mundial, é isso? Isso, ele viajou hoje, eu acho, para a China. Tem o Campeonato Mundial de Wuxi, o campeonato adulto, que vai acontecer a partir de semana que vem, onde vão estar os melhores esgrimistas do mundo reunidos. Qual é a tua categoria? Tem uma categoria por faixa etária? Tem. Então, esse ano eu acabei de virar adulto, que é a partir de 21 anos. E então, bom, agora é de verdade, né? Até então, os adversários, os teus adversários, eram tecnicamente equiparados? Até agora era até 20, tinha a categoria juvenil, que é até 20 anos, que é a última categoria de base. Então, é aquela coisa, como a idade é igual, tudo fica mais harmonioso. Agora está todo mundo reunido. Mas sendo assim, esse teu primeiro ano no adulto, dá já para exigir resultados? Ou não? Com certeza, dá para exigir desde sempre. Desde a parte juvenil a gente vem buscando esses resultados. E tem a busca constante, todos os dias do treino de melhorar. Hoje eu sou o 6º do ranking adulto. Nacional? Nacional. E hoje essa é a busca, entrar entre os 4 para buscar a classificação para as próximas competições. Para Jogos Olímpicos, são os 4 primeiros que classificam? Isso aí, são os 4 primeiros. E a classificação começa a partir do ano que vem. E claro, classifica os 4 se a gente conseguir classificar a equipe, que é a busca atual. Que é essa equipe que está indo para a UCHI, está buscando melhorar o ranking para a gente estar dentro da vaga. Bom, são 3 armas, né? Florete, a espada e o sabre. Tu és? Eu sou floretista.
Explica aí, como é que é o florete? Então, as 3 armas, cada uma tem um jeito de tocar diferente. O florete é a arma que só pode tocar de ponta no tronco da pessoa. Depois a espada vale tocar em todo o corpo, de ponta, e o sabre vale tocar de ponta e de lado, só da cintura para cima. Cada um tem suas peculiaridades de velocidade, de tática e técnica. E o florete é o que é mais ensinado aqui no União desde pequeno. Na realidade, assim, os meninos, né, quando vêm para os clubes, primeiro nas escolinhas, em busca de algum esporte, faz um esporte, faz outro, nenhum dos dois serve, faz mais um. Quantos esportes tu fizesse até escolher e te definir pela esgrima? Na real, eu fiz só 2. Eu nadei desde pequeno, eu era bem mal de saúde, e desde o início meu pai sempre me levou para natação. E eu conheci a esgrima depois do Projeto Verão, que é aquele projeto aqui no União que a gente... Os pais não têm onde deixar os filhos, tem que trabalhar, não é, patrocinador? Aí disse, olha, vou deixar no clube lá, fazendo um projeto verão lá de férias. Isso, mais para parar de encher o saco em casa também. Então eu passei todo janeiro lá, quando eu tinha 8 anos, conheci a esgrima e desde então eu comecei a fazer. E fui cada vez largando a natação e comecei a esgrima de verdade. Porque geralmente os atletas que escolhem um esporte que não é assim tão usual, o pessoal geralmente escolhe ou a natação, ou o vôlei, ou o basquete. Quando é um esporte como a esgrima, às vezes vem de casa, mas tu está me dizendo que teu pai começou a fazer esgrima depois que tu já estavas fazendo. Isso, na real foi ao contrário dessa vez. Eu comecei com 9 anos e meu pai começou a se interessar bastante. E depois ele começou a jogar e hoje teve que parar porque se machucou, mas minha mãe começou também. Então hoje a família inteira participa um pouquinho. Cara, se tu fizer a luta que o João Souza fez, o João Souza é um esgrimista do Grêmio Náutico União, que foi Olimpíada. O João Souza botou a mochila nas costas, viajou o mundo. Aí o Teixeira, que é o técnico, esse que está na China, fazia os treinamentos por e-mail com ele, porque não pôde viajar. O que dá para aproveitar desse convívio com o João Souza? O João acredito que foi meu principal ídolo desde pequeno. Infelizmente hoje ele parou, tá com filho e tudo, tá advogado. E eu tento seguir os passos dele. Ele foi muito importante, ele abriu as portas pra gente pelo mundo, mostrou que era possível. Mostrou que a União é uma sala importante, que tem como fazer essas coisas. Tem como a gente classificar para uma Olimpíada, depois o Guilherme Todo classificou já para 2012, 2016, classificou uma equipe já. Então é a busca constante de seguir os passos dele. Ele foi muito importante mesmo para a gente. E não brigo ser o próximo João Souza, mas seguir os passos é importante. Se for o Guilherme Todo também já tá bom, hein? Que esse é bom, hein? São os 2 nomes hoje, né? O João foi para 2008, agora 2012, 2016 foi o Todo. E quem sabe o próximo... Pedro na próxima? Esperamos que sim. Se tudo der certo, em 2020 vamos estar lá. Alguma técnica específica, algum treinamento diferenciado para que tu consigas buscar esse objetivo, que é o tempo, que é a classificação? Então, acho que principal dedicação. O Teixeira sabe muito bem o que ele faz aqui. Acho que ouvir ele é muito importante. Fazer tudo o que é feito, fazer a parte física, a parte técnica, a parte tática, psicológica e aproveitar todos os possíveis estágios de treinamento. Sempre que dá, em janeiro, fevereiro, eu gosto de ir para a Europa, para a Itália treinar. Tenho uma segunda casa lá, que é um momento que aqui é um pouquinho mais parado, que é as férias escolares e tudo. Então a gente vai para lá, treina lá e tentar unir os 2 mundos para ter o melhor possível. Para ser um atleta assim de alto nível, para competições internacionais, para jogos mundiais, jogos olímpicos, é preciso abrir mão não de muitas coisas, de tudo. Tem que só estudar e treinar e muito. E sábado, e domingo, e feriado. Como é que funciona isso? Na tua cabeça não poder, né, ir para uma balada, por exemplo, com teus amigos, porque o Teixeira vai dizer, olha, amanhã pela manhã nós temos treino, olha, nós temos que viajar. Como é que funciona isso para ti? Acho que para mim foi muito natural, na real. Eu nunca fui muito festeiro, assim, nunca gostei muito de sair da noite. Então, para mim não me afetou tanto. Claro, sempre tem aquela frase clássica do não posso, tenho treino. Então, durante a semana, seguidos os amigos querem fazer alguma coisa.
Mas eles sempre foram me entenderam, assim. Eles nunca me incomodaram com isso, eu sempre consegui viver bem. E eu não gosto de faltar treino, então é isso. Se tem treino, não vou. Se tem que ir na próxima manhã, mas puder, eu vou rapidinho e volto cedo para casa. E sempre foi isso, estudar, treinar. E essa é a rotina durante a semana. Depois, no fim de semana, tem um pouquinho mais de tempo que a gente consegue se escapar um pouquinho. Os atletas também de alto nível, aí tem também, alguns brigam com a balança, porque também não podem comer tudo. Tem que ter uma seleção na alimentação. No teu caso, como funciona isso? A esgrima é um pouquinho mais flexível com isso. A gente não tem aquele peso do judô, não tem nada disso. A gente pode ter o peso que for, desde que, claro, se adeque ao que eu consigo fazer, o que eu quero. Então, sempre tive muito problema com a balança, tentar emagrecer, tentar manter o padrão, mas eu acho que hoje está tudo certo. Não tem nenhuma restrição pesada, nada, assim. Tá para se cuidar. Pedro, qual é a tua altura? Eu tenho 90. Tens uma envergadura boa, né, pro florete. Claro, é uma vantagem que a gente tem. Por mais que a esgrima não tenha muito essa coisa de vantagem de ser alto, ser baixo, mas é uma característica boa. Quem está de fora acha assim que quem é mais baixo tem mais agilidade e é mais rápido. Eu não sei exatamente como funciona. É mais ou menos isso, assim, cada vantagem traz uma desvantagem, assim. Então quem é mais baixinho normalmente é mais ágil, mais rápido. Então a gente tenta se conhecer o melhor possível para poder usar tudo que a gente tem de bom e tentar filtrar o que é ruim. Então é isso, eu sou mais alto, sou um pouquinho mais coordenado. Os mais baixinhos normalmente são mais rápidos e tudo. Então a gente é uma brincadeira interessante. Como é que tu faz para tentar ou conseguir conciliar os estudos com os treinamentos, com as viagens? Ah, eu vou levar o livro porque no avião eu vou estudar. Não vai. Ah, eu vou levar o livro porque lá no hotel, entre um treino, um descanso, eu vou estudar. Não vai, não consegue. Como é que tu consegue conciliar isso? Tem que ter bastante força. É complicado, assim. Às vezes, pega às vezes um período de todas as provas, tem uma viagem. Depende muito da boa vontade dos professores também. Eu faço engenharia de alimentos na URGS. Comecei esse ano. Fiz 3 anos de metalúrgica. Larguei e agora comecei essa nova etapa. Eu sempre tive uma vantagem com uma escolha. Eu preferi fazer a esgrima. Então não tinha problema em faltar aula, perder alguma prova, rodar alguma cadeira se precisasse. E hoje eu estou tentando conciliar um pouquinho melhor os dois e está dando certo. Bom, esse é um projeto 2019-2020, um projeto muito bem apresentado, muito bem acabado, que é o projeto que busca a participação das empresas no apoio e patrocínio ao atleta Pedro Maróstega. Ou seja, é aquele problema que nós falamos antes, sempre tem os patrocinadores. Eu, quando fui o secretário de esportes, criei a Lei de Incentivo ao Esporte de Porto Alegre, que é o Pro Esporte. Mas o que acontece hoje? A dificuldade é conseguir captar. Captar. Nós, na época do lançamento da lei, nós, inclusive, organizamos seminários para os empresários. Não tiveram nenhum interesse. É difícil, eu sei disso. Então, a gente desde 2015 vem tentando busca desses projetos do ProEsporte. Já conseguimos algumas vezes, até a autorização toda, e às vezes tranca na hora da empresa de conseguir depois. E, claro, o pai ajuda muito, a mãe ajuda, mas chega uma hora que para ir passar 2 meses na Europa treinando, que é o ideal nesse momento, e não só treinando, competindo, as competições são lá, fica pesado. Tem a ajuda do Bolsa Atleta, mas que não é suficiente nesse momento. Então essa é a busca agora desse ano, para poder fazer todas as competições e tentar a classificação olímpica. É que, na realidade, assim, a visão empresarial do esporte, pô, ele vai colocar a marca dele num atleta, no teu caso, promissor. Mas na cabeça do empresário, cara, ele quer a Daiane dos Santos pronta. Ele quer o João Derli pronto. Ele quer o Bernardinho do vôlei pronto. Ele não quer crescer juntos. E essa é a dificuldade maior que todas essas leis de incentivo né, estão proporcionando. Então,
é interessante para o empresário estar com a gente. A gente é um esporte que está crescendo no Brasil e pode vir a ser uma marca crescente junto, sabe? Se não é ter uma DL do Santos já pronta, com uma quase garantia de uma medalha olímpica, mas é buscar nossa classificação, é uma marca muito importante, que pode vir junto e nos ajudar a crescer. Não só eu, como a equipe inteira. Pedro, sucesso. Muito obrigado. Obrigado. Que tu consigas colocar em prática esse projeto. Alô, senhores empresários, o esporte também precisa do apoio. E agora, hoje, lhe parece que o governo federal vai voltar atrás nessa medida provisória aí que ele retirou, sem saber da importância que o esporte tem para a segurança. O esporte, né, é uma prevenção para a segurança. Ele retirou 500 milhões, parte das loterias, né, que os clubes e federações e os atletas recebem. Então, ontem nós fizemos uma reunião, inclusive, sobre isso. Esteve a União, a Sojipa, o Conselho Regional de Educação Física, técnicos, as universidades, para discutir isso aí. Mas hoje eu acabei lendo que até a sexta-feira existe essa possibilidade. Então, vamos torcer por isso, tá certo? Sucesso para ti, Pedro. Muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o intervalo, entra a vinheta e nós voltamos em seguida, direto aqui, de mais esse programa itinerante. 28 anos no ar, 28 anos no ar, o nosso encontro do esporte, visitando mais uma vez a sede Moinhos do Grêmio Náutico União. Já voltamos. É bem melhor do que ficar em casa e brincando na rua. O programa Escola em Tempo Integral alcança mais de 15 mil estudantes da rede pública estadual. São 108 escolas de ensino fundamental e médio com atividades durante a manhã e a tarde. Dentro do português envolve o teatro, a dança, a música, o meio ambiente que eles trabalham na horta. O turno integral também traz mais segurança para as famílias. Tu coloca de manhã e vem buscar às 5h15 e a gente fica seguro, né, de que eles estão aqui dentro sendo muito bem cuidados. Os professores destacam a melhora no desempenho dos alunos. Estão com mais vontade de aprender, entende? Devido ao integral. E os pais comemoram os resultados. A minha filha manteve mais o foco nos estudos. Com a ampliação do programa Escola em Tempo Integral, o futuro já começou. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Dona Teresa é aposentada. Seus filhos foram morar em outra cidade. O marido passou dessa para melhor. Nem o Silvestre para em casa. Sabe o que ela faz para espantar a solidão? Música! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O programa Maturidade Ativa é um deles. Grupos de convívio, inclusão social, oficinas e outras atividades para o envelhecimento saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Vamos embora então, estamos de volta, direto da sede Moinhos, do Grêmio Náutico União. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o encontro do esporte, 28 anos no ar. A Marina é a nutricionista, é a Nutri.
E os atletas precisam ter uma alimentação balanceada, em alguns esportes mais gordinhos, em outros mais magrinhos. É o que eu falava com o Pedro antes aqui da esgrima, de que maneira que ele se comportava na alimentação, coisa e tal. Vamos lá, Marina. Te especializasse então na Nutri para o esporte, é isso? Sim, eu tenho curso de especialização em nutrição esportiva e já fui, antes de ser nutricionista aqui do União, eu fui estagiária também, então já tinha alguma experiência com o clube, com os atletas do clube e então agora já tenho assim esse know-how nessa área. É difícil assim convencer o atleta que nem tudo ele pode comer, que é preciso comer salada, que é preciso comer frutas. Como é que funciona essa tua conversa com todos esses segmentos esportivos aqui? Porque há uma diversificação muito grande aqui de esportes. Então, convencer os atletas que eles precisam ter essa alimentação um pouco mais saudável e consumir alguns alimentos que para algumas outras pessoas é bem difícil, é um pouco mais fácil. Não que seja uma tarefa fácil, assim, porque eles são pessoas, assim como nós, mas a gente tem aquela premissa de que aquilo vai ajudar ele a chegar mais longe dentro do esporte. Então, se ele tiver aquela alimentação balanceada, se ele consumir certas vitaminas e certos minerais, isso vai ser o que pode fazer aquele segundo de diferença ou dar aquela energia final em alguma luta, ou enfim, é uma população que a gente consegue ter um manejo mais fácil na hora de introduzir, de insistir que eles tenham algum tipo de alimentação. A gente tem diferentes abordagens. Então, por exemplo, quando o atleta é mais novo, a gente faz com que ele se familiarize com os alimentos. A gente tem estratégias, às vezes, em grupo, às vezes individual, depende muito da pessoa. E quando ele é mais velho, logicamente, daí a gente tem que ser um pouco mais incisivo. Não dá só para a gente ficar querendo, tem que comer porque é bom. A gente tem que, daí, convencer um pouco mais, chegar, bater naquele ponto que eu te falei, então, da parte de que vai fazer a diferença naquele final. Mas funciona mesmo isso? A alimentação para baixar o tempo, para dar mais agilidade? Como é que tu consegue medir isso? Então, tem alguns estudos assim que falam que a alimentação, nessa questão de tempo, ou do final, ela pode ajudar assim, uns 30%, 40%, mais ou menos. Não é que nem a questão estética, que ela ajuda, digamos, quase 90%. Mas, porque tem a questão de o quanto que aquele atleta treina, a genética dele, se ele tem uma genética que favorece ou não para aquele esporte. Então, às vezes, tu vê uma pessoa que treina mal, que se alimenta mal e que vai bem. Mas se ela vai competir com uma pessoa que também tem todos esses pontos a favor e se alimenta bem, então a alimentação sim vai fazer alguma diferença. Então, ela entra como aquele plus, mas que para o esporte de alto rendimento é muito importante. Então, sim, ela faz diferença. Como é que tu faz esse controle do peso? Tu tá de olho ali, coisa e tal, tu vê que não está funcionando muito. Como é que é a abordagem para fazer do atleta para o controle de peso, a balança? Como é que funciona? Isso depende muito de esporte da categoria de idade, né? Por exemplo, esportes em que a pessoa compete com categorias de peso, como o judô, a gente tem que ter um controle mais em cima. E atletas que, por exemplo, já estão na CBJ, a gente tem que ter um controle até de quantos % ele está acima do peso dele. E ele tem uma taxa assim, tu não pode passar disso. Se passar disso, já temos que correr para não ficar em cima de uma competição, para ele ter que baixar de peso. Outros atletas, por exemplo, natação, eles também, quanto mais velhos eles ficam, semanalmente há um controle de peso. E além do controle de peso, a gente também faz o controle de composição corporal. Então, que nem quanto mais especializado esse atleta tá, mais seguido a gente controla essa composição corporal, para caso esteja fora dos parâmetros que a gente julga
ok para aquele esporte, a gente já está acionado. Então, a gente faz a avaliação, já é passado para a nutrição. O atleta X está acima. A gente já marca uma consulta e a gente já consegue, então, fazer algumas mudanças que possam melhorar essa condição. E eu não sei se nos esportes aqui ou em algum esporte funciona. O futebol, o atleta não vai para o treino, a primeira coisa que ele faz, ele chega no vestiário, balança. Todos os dias. Tá, tem treino às 3 horas. Chega lá, balança e tem que... Não sei se é o preparador físico que anota, ou ele mesmo que anota, para ter um controle diário da curva que ele consegue fazer. Tem algum esporte? Tu fazes isso também, não? Os atletas assim que lidam com o peso, por exemplo, que nem eu falei, o judô, eles costumam se pesar várias vezes durante o dia e é muito importante para esse atleta que ele conheça o seu peso e conheça a sua variação de peso. Então é importante que ele se pese de manhã, que ele se pese antes do treino, que ele se pese depois do treino, que ele veja quanto que ele perde se está frio, quanto que ele perde se está calor, quanto que ele ganha se ele come muito ou pouco. Então a gente sempre estimula esse tipo de atleta se pesar bastante, porque é um atleta que lida com o peso. Outros atletas, muitas vezes a gente não estimula que se pese tanto, porque às vezes, por exemplo, acaba gerando um certo transtorno. Então, às vezes a pessoa fica muito preocupada com aquele peso e acha que engordou se depois do almoço aumentou 500 gramas. E daí isso às vezes acaba gerando algum transtorno alimentar, que é muito comum nos esportes. Então, dependendo do esporte, a gente estimula e a gente controla sim o peso, mas outros a gente tem um controle assim um pouco mais espaçado para que também a pessoa não fique psicologicamente afetada com essa questão do peso. Mesmo o atleta que não tem tendência a ganhar peso, ele tem que estar dentro dessa tua lógica da alimentação, ou ele está liberado para comer o que quiser porque ele não ganha peso? Na verdade, a nutrição esportiva, né, óbvio que, como toda a nutrição, a gente sempre também está muito associado a essa parte de perda de peso ou ganho de peso. Mas a gente tem muitas outras variáveis que a gente pode auxiliar o atleta, então não só na questão de peso, mas, por exemplo, assim, a pessoa pode não ter tendência a ganhar peso, então ela acaba consumindo muitos alimentos que não são saudáveis e isso faz com que o rendimento dela dentro da piscina ou dentro do campo, acabe caindo, porque o tipo de alimento que ela come não está correto, ou porque falta algum nutriente, ou porque algum nutriente está em excesso. Então, na verdade, a gente tem, sim, essa preocupação quanto ao peso e quanto a pessoa estar com uma composição favorável, mas o tipo de alimento vai influenciar muito a performance dela, tanto nos treinos quanto nas competições. Então a gente tem que estar sempre cuidando, mesmo se essa pessoa não tenha tendência para ganhar peso ou mudar de composição corporal facilmente. Tu falasse uma coisa importante ali atrás e eu fiquei pensando da maneira, da cabeça do atleta que acha que, bom, eu treinei das 8 às 11, tomei o banho, almocei, mas o almoço já ganhei o peso de novo. Como é que se tem um controle disso? Na verdade, assim, a gente sempre fica tentando conversar com eles e explicar que a gente tem uma flutuabilidade de peso ao longo do dia, então, e que o peso, ele não reflete somente a gordura ou a massa muscular. O nosso peso, se a gente pegar e tomar um copo de água, vai mudar o peso, mas a gente não engordou ou emagreceu só por causa daqueles 200 gramas a mais que vão dar na balança. Então a gente tenta sempre fazer abordagens, muitas vezes em grupo a gente faz também e mostra, olha, vocês tomaram a água, o pessoal se pesa e vê isso, aumentou o peso, aumentou a gordura? Não, aumentou só aquele peso da balança. Ou, eu comi alguma coisa muito pesada, vai aumentar aquele peso. Então a gente sempre tenta educar eles para eles entenderem também que o peso não é só gordura ou só massa muscular, o peso ele exatamente. Sabe que esteve no Grêmio aqui, na seleção brasileira, há muitos anos, na Alemanha, encerrou a carreira no Palmeiras, agora o Zé Roberto. E aí eu assisti uma entrevista dos colegas deles e ele confirmou
que ele cuidava tanto do corpo, por isso que ele jogou até os 41 anos, até os 42 anos, em alto nível, porque ele contou o seguinte, ele comia um negrinho, ele saía dali e tinha que fazer 100 abdominais, porque ele achava que aquele negrinho que ele comia ia engordá-lo, que ele ia ganhar peso com aquilo. Pô, aí já é uma cabeça pensando lá na frente, né? Sim, e até muitas vezes eu assim, acho que o Zé Roberto, para mim, observando ele não tinha nenhum transtorno psicológico, mas isso para mulheres muitas vezes acaba, muito mais do que em homens, gerando assim, a pessoa fica com medo de se alimentar e daí muitas vezes não se alimenta corretamente e acaba tendo umas compulsões. Então não come o que é certo porque tem medo que vai engordar, tem medo que arroz e feijão vai engordar ou que batata vai engordar. E daí de repente tem uma barra de chocolate, daí come aquela barra inteira, daí fica culpado e daí vai querer gastar aquela barra. Só que daí acaba que o desempenho da pessoa vai lá para baixo, porque não conseguiu se educar assim, nutricionalmente, que a gente chama. Marina Branco, nutricionista do Grêmio Náutico União, que cuida dos atletas, um papo muito legal, muito esclarecedor, porque é exatamente isso. O atleta de alto rendimento, ele precisa cuidar do corpo, porque ele depende do corpo. Mas tem aqueles transtornos de cabeça, como a Marina disse. O cara está encucado, comeu um negrinho, comeu um pedaço de torta, ou não come faz 30 dias, né? E aí come e acha que... Bom, é tudo isso aqui que nós falamos. Olha, parabéns pelo teu trabalho aqui e continua de olho nessa rapaziada. Muito obrigada e foi um prazer também falar contigo e participar da tua entrevista. Só para te dizer o seguinte, tá na moda agora, sopa de batata doce, diz que tem caloria muito baixa, é verdade isso? Não, na verdade a batata doce ela é um alimento muito saudável, assim como vários outros alimentos, mas ela é um alimento que tem bastante carboidratos e que, óbvio, a pessoa pode comer a sopa de batata doce, mas não vai esperar que aquilo vai emagrecer ela ou vai fazer algum milagre quanto a perda de peso. Tá certo. Vamos fazer um intervalo e nós vamos continuar aqui na sede Moinhos do Grêmio Náutico União. Voltamos em seguida. A OSPA faz parte da nossa vida, né? Então a OSPA ter uma casa própria eu acho uma verdadeira maravilha. Em quase 70 anos de história, finalmente a OSPA ganha sua casa definitiva. Uma sala moderna e confortável com 1.100 lugares e estrutura completa. Que a gente vai ganhar muito com isso, o nosso público vai ganhar também, a cultura em geral vai ganhar com isso, com certeza. A nova sala é como uma complexa sinfonia composta por várias mãos. Você envolve o poder público, envolve a iniciativa privada e envolve a sociedade civil. A nova sala da OSPA fica no centro administrativo do estado, com estacionamento próprio e segurança. É uma conquista da gente. E isso eu fico muito orgulhoso. Com a casa nova, o futuro para a OSPA já começou. E eu acho que é um presente para nós, que somos o público, e para a orquestra que mora no nosso coração. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Cred Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais.
Vá até uma unidade do SESC ou acesse o site. Vamos embora então, estamos de volta, direto da sede Moinhos do Grêmio Náutico União. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o encontro do esporte, 28 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Vamos falar um pouco de preparação física, cara. Quando se fala assim em preparação física, dependendo do esporte, a gente fica, pô, será que a esgrima tem um preparador físico? Pô, será que o pessoal do tal esporte, a natação tem preparação física? Bom, aí chegamos agora com o Alex Strasburgo no tênis, que ele é preparador físico da equipe de tênis aqui do Grêmio Náutico União. Como é que funciona o trabalho de preparação física para uma equipe de tênis? Boa tarde. Então, na verdade, qualquer atividade física que a gente for praticar, a gente deve buscar antes a preparação do nosso físico, a preparação específica para cada desporto, né? O tênis ele tem algumas peculiaridades porque o calendário ele é muito diferente dos outros esportes, né? Por isso a periodização de treinamento ela é um pouquinho diferente. Para fazer uma comparação com o esporte mais popular do país, que é o futebol, a periodização é bem mais marcada. A gente tem uma pré-temporada que vem antes do início dos jogos, né? Pegando a dupla Grenal aqui, normalmente final de dezembro eles têm um descanso, janeiro eles começam com uma pré-temporada onde eles fazem a preparação do físico, né? Normalmente eles nem trabalham com bola no começo, depois que eles vão trabalhar com bola, para preparar para as principais competições, Campeonato Brasileiro e Libertadores, né? Se tu pegar o tênis, eles têm um calendário, principalmente aqui o Grêmio Náutico União e os outros clubes, falando em categoria de base, eles vão ter Campeonato Brasileiro em 4 ou 5 etapas pelo país, eles vão ter Circuito Gaúcho em mais de uma etapa, inclusive dentro de Porto Alegre, em mais de um clube, eles vão ter uma Copa das Federações, inclusive agora no final desse mês, onde alguns atletas vão, os outros ficam fazendo uma intertemporada para preparar o calendário do segundo semestre. Então, essa é a peculiaridade do tênis, a periodização de treinamento é diferente. Então, a gente vai fazendo com que eles trabalhem todas as valências físicas, como força, potência, velocidade, coordenação, trabalhos de reforço muscular, para mantê-los prontos para a quadra. E também trabalhos específicos, porque quando tu está dentro da quadra, cada esporte tem uma particularidade. Então a gente precisa ver o tipo de movimentação, quanto tempo que eles utilizam para cada estímulo, qual o membro dele que ele necessita de mais força, de mais velocidade. Isso é uma particularidade de cada esporte. Então hoje cada vez mais cresce a parte de preparação física diferente por especificidade de esporte. Pega o tênis que nós estamos falando. Você usa mais as pernas ou tem que ter mais força no braço? Ou o cara que joga a bola mais longa no fundo da quadra? Ou o tenista que joga mais na rede? Como é que se faz essa observação para acertar a preparação física? Então, o tênis é um esporte onde a gente usa o corpo inteiro na mesma proporção, apesar do pessoal olhar o atleta fazendo um golpe lá com o braço, pô, o cara tem uma potência de braço e tal, quando na verdade o cara que está bem preparado do abdômen, do core, de exercícios do centro do corpo, onde ele faz a rotação, ele vai estar muito melhor pronto, muito mais equilibrado para poder executar o seu movimento. Porque não é só o movimento de braço, ele usa o corpo todo para fazer aquela movimentação.
Aí, então mais o core e o braço, as pernas não tanto. Aí a gente usa muita potência, muita velocidade para chegar naquela bola próxima à rede, depois para voltar para fazer a defesa. A gente está cuidando do tornozelo do atleta quando ele está deslizando, porque não é raro uma lesão de tornozelo de um atleta com um desvio muscular, com uma hiperelasticidade ligamentar. Se ele não tiver com o tornozelo preparado, naquele momento ele está pensando na bolinha, esquece lá embaixo, ele pode ter. Mas aí a gente pode ampliar isso aí e falar de todas as articulações, de joelho, de braço, e aí tem que ter esse cuidado, e talvez o aquecimento para uma partida seja mais forte do que qualquer outro esporte, até que o futebol. Exatamente. Se tu for parar para analisar uma partida profissional de tênis, o que passa pra gente aí é os grandes Slam, né? As partidas da ATP. Isso. Tu vai ver um início de jogo, aí tu vai imaginar que aquele ali é o aquecimento deles, porque eles geralmente costumam trocar entre 5 e 10 minutinhos de golpes mais usuais no tênis. Isso é o que passa pra gente na TV. Só que ninguém vê o que a gente vê no futebol, por exemplo, agora em época de Copa do Mundo, que as emissoras elas transmitem, né? Começam a transmissão 30, 40 minutos antes, e a gente pode observar o trabalho de aquecimento dentro do campo. No tênis, como não vai chamar a atenção do público a parte de aquecimento, os caras estão lá no vestiário há 30, 40 minutos fazendo trabalho de prevenção de lesões, de aquecimento específico, de aquecimento geral, toda essa parte para minimizar o problema da lesão. Tem um livro que tu deves ter lido, que eu li, milhões de pessoas leram, que é o livro do Guga. E ele fala ali do trabalho de preparação física dentro do vestiário, com o Larry, que era o técnico dele, e ele fazendo o aquecimento e o adversário dele no mesmo vestiário fazendo o aquecimento no outro lado. Ele conta, né, os enfrentamentos e os olhares de adversário para adversário, que é exatamente isso aí que tu estás falando. Eles já vão aquecidos. Sim, o corpo dele ele está preparado, porque ele trabalhou 2, 3 anos fazendo a preparação física. Só que se esse motor arrancar em segunda ou terceira marcha, ele vai ter um problema. Então começa desde o início, presta atenção em cada articulação, faz todo o aquecimento muscular, aumento da frequência cardíaca, aumento da temperatura corporal, movimentações, alongamentos, para que ele chegue no jogo e minimize o problema da lesão. Às vezes é difícil tu eliminar problema, mas minimizar esse problema. Tanto que na Copa aí a gente teve exemplo de no mínimo 2 ou 3 jogadores da própria seleção brasileira. Os caras são super bem preparados e aquela coisa que às vezes escapa da nossa mão. Então tu tem que estar pronto, 100%. Mas é isso aí que nós vimos na Copa agora. Eles jogam 90 minutos, muitos já têm cãibra nos 90 minutos. Aí vai para a prorrogação, piora. E um jogo de tênis dura 4, 5, 6 horas. E os atletas se superam ali. Qual é a diferença disso? É a cabeça ou é a preparação física mesmo? Isso vai englobar tudo. Vem a alimentação, vem a parte psicológica, que no tênis é extremamente forte, porque vamos de novo remeter ao futebol, né? Tu tem 11 contra 11. Daqui a pouco não estava no dia do Neymar. Aí foi lá o Felipe Coutinho ou o Paulinho e resolveu o problema do Neymar, entendeu? No outro jogo ele volta e tá tudo legal, tudo bonito. No tênis é tu contigo mesmo, tanto que o tenista ele tem o próprio preparador físico. Na idade que a gente trabalha, que são categorias de base, são o pessoal dos juvenis, os juniores, a gente faz a preparação, a gente está no dia a dia com eles, porém, lá na hora do jogo, ele tem a rotina dele de aquecimento,
Tem atleta que gosta de colocar um fone de ouvido, se retirar de perto de todo mundo, fazer o próprio aquecimento. Tem gente que gosta de fazer brincando com o pessoal. Então isso é muito específico. E se ele não está num dia bom psicologicamente, se ele não aqueceu direito, se ele não se alimentou direito, é ele com ele e aquele dia não vai ser o dia bom dele. Cara, se viu o Guga em muitos jogos, eu acho que até foi ele que lançou isso, ele sentava ali no break ali para comer banana, que tem potássio, que combate cãibras, mas come a banana ali e ela imediatamente ela faz efeito? Como é que funciona isso, do ponto de vista da preparação física? Sim, isso quem poderia explicar melhor seria a Marina, mas tá. Falei com ela antes aqui, mas não falei sobre isso da banana no tênis. A gente tem uma boa noção aí de nutrição esportiva. Então o que acontece? A fruta, ela é um carboidrato de absorção simples. Assim como um açúcar comum, né? Uma absorção super rápida. Então, como a gente precisa de... É um esporte onde tu necessita de glicogênio pelo tempo que tu dura um jogo de tênis, que tu dura dentro de uma quadra, aquilo ali para ele era importantíssimo. Também existe o princípio da individualidade biológica. Cada corpo é um corpo, cada corpo responde de uma forma. Muito provavelmente o Guga precisava muito... Ele era um cara muito magrão, né? Muito magrão. Então o metabolismo dele era muito acelerado. É muito difícil o Guga pegar uma gordura, entendeu? Porque ele vai absorver e vai gastar, vai absorver e vai gastar. Então ele precisava muito disso. Daqui a pouco tu vai ver um outro atleta, daqui a pouco um Roger Federer, que daqui a pouco tem uma composição um pouquinho mais forte, que aquele carboidrato rápido não vai sentar bem para ele. Até não vai sentar bem para o estômago e ele não vai se dar bem. Então vai ver, aí ele vai usar outro tipo de aporte ali. Daqui a pouco ele tem uma maltodextrina dentro de uma garrafinha ou um chocolate, que o atleta gosta muito, né? Porque tá gastando 2.000 calorias num jogo. O que vai ser 200 calorias num chocolate, né? Ajuda. Grande Alex. Sucesso. Falamos aqui da preparação física com o Alex Strasburger, do tênis, que a gente conhece a preparação física do futebol, e aí tem a natação, que faz um pouco de peso aqui, coisa e tal, mas no tênis é uma coisa muito legal, o atleta já ir preparado para a quadra, certo? Faz o intervalo que nós voltamos em seguida, continuamos aqui, e para o último bloco do nosso Encontro do Esporte, sede Moinhos, do Grêmio Náutico União. Já voltamos. Sofia é filha única e um pouco tímida para conhecer novos amiguinhos. Às vezes, ela se sente sozinha. Sabe o que acontece quando ela fica junto com as outras crianças? Sofia vira a princesa do reino. Saúdem a princesa Sofia! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O projeto Brincando nas Férias é um deles. Diversão para crianças de até 12 anos durante as férias escolares. Para saber mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Tenho vontade de vir para cá, eu tenho de fazer as oficinas, de fazer o curso. Bem-vindo ao mundo dos Centros da Juventude, um espaço de construção do respeito, da autoestima e de uma sociedade melhor. Para mim não chegar no mercado de trabalho sem saber nada, eu acho que vai ser uma coisa para me levar para minha vida, sabe? São 6 centros da juventude na capital e região metropolitana e alcançam mais de 1.800 jovens de comunidades carentes. Nos 20 cursos profissionalizantes e outras atividades, eles se tornam agentes do próprio destino. Esse projeto ele traz um empoderamento para esse jovem e esse jovem ele pode olhar para um futuro com esperança. No CJ, encontram um espaço onde discutem seus anseios e aprendem a construir os melhores caminhos. É emoção, né? Emoção em ver que realmente vidas estão sendo transformadas. Aqui foi literalmente uma salvação para mim. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você.
Tá certo, então, estamos de volta, direto da sede Moinhos, do Grêmio Náutico União, para o último bloco do nosso encontro do esporte. É o nosso encontro de todos os fins de semana. 28 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Nós falamos antes sobre a preparação física do tênis, com o professor Alex Strasburg. E agora está esse menininho aqui, ó, que é o menininho de 12 anos, o Thiago Guglieri. Com 12 anos, ele é o primeiro do ranking nacional na categoria dele. Vamos falar um pouquinho. Qual é a tua categoria? É há 12 anos. 12 anos. Tem sub-12? Como é que funciona? Tem acho que 8. 8 começa aí, a bola é reduzida. Mas aí é com tudo adaptado, né? Tudo adaptado. Quadra, bolinha, até os 10, tudo é adaptado. Aí tem... Quando chega os 12, fica grandão. Aí tem que ir pra luta, Thiago. Aí tem a de 11, que acontece junto com o Tênis Kids, aí a bola quase já é normal, a bola já é normal. Mas tem alguns meninos de 11 que, em vez de jogar 11, jogam a 12. Aí tem a 12, 14, 16 e 18. Tu com 12, tu chega a ter adversários de uma outra categoria, de 13 anos, de 14 anos ou não? Tenho quando eu jogo torneio estadual. Eu jogo categoria acima, na 14. Aí eu acabo jogando com guris de 13, 14. E com 12, sempre tem guris ou de 12 ou de 11. Assim, de 10 não pode, tem que jogar na sua categoria. 9 tem que jogar na sua categoria e 8 também. Quanto tempo tu tá no tênis aqui no Grêmio Náutico União? Desde os 6 anos. Quando eu estava jogando com meu pai, aí o técnico, o Guilherme Gizen, chegou e disse que eu estava jogando bem, que era para eu treinar na equipe. Não foi o pai que disse, olha, tu tem que fazer um esporte, mas olha, o tênis é bom. Ele começou a jogar, aí desde pequenininho eu peguei uma raquete emprestada de um amigo do meu pai e senti gosto assim no esporte. Comecei a jogar com bola rasteira, de espuma, na grama do parque da outra sede do União, do Alto Petrópolis, e aí fui indo até chegar. Tu estavas assistindo ali o nosso papo com o professor Alex sobre preparação física das equipes. Vocês também já estão enquadrados numa preparação física ou não? Treinando assim sempre. A nossa quadra é das 2 às 13h30, e aí das 13h30 até às 5 a gente tem preparação física, especializada com o Alex. Eu e mais acho que uns 4, 5 meninos. Trabalho muito bom. O que tu sente assim mais dificuldades assim em uma partida? Tu usa mais as pernas para fixar, né? A raquete tem que ter uma pegada diferente. Como é que funciona isso? A maior dificuldade eu acho que é duas coisas. Uma é manter focado o jogo inteiro e não se dispersar por algumas outras coisas. E a outra é a movimentação de perna, de ficar atento, ficar saltitando, agachado. Isso é bem difícil. Mas com o físico a gente vai adquirindo. Tu gosta de jogar mais na rede ou mais atrás? Depende do jogo contra o adversário que eu jogo. Quando o adversário fica mais na defesa, eu gosto de subir mais para a rede para encurtar os pontos. Mas quando o adversário ataca mais, também gosto de ficar no fundo. Eu gosto de fazer as duas coisas, dependendo do adversário. O que é bom num jogo assim? É propor o jogo ou esperar que o adversário proponha o jogo e tu, na defesa, te dá melhor, pega ele de surpresa? Eu acho que nessas categorias mais baixas, de 10, 12... acho que até 14, muito ganha quem tem mais regularidade, não erra, fica atrás, esperando o jogo do adversário. Mas depois que tu vai para 16, 18, profissional, aí tu tem que começar a ter comando do ponto, não deixar o adversário ter nenhuma... não comandar o ponto, tem que ir para cima e tu comandar o ponto. O adversário tem que ficar na defesa. Agora, vocês têm uma vida... né, que eu falava antes aqui, das competições, de viagens, e tu é um menininho de 12 anos que gosta de outras coisas, do videogame, como é que tu consegue dividir isso? Eu acho que, por exemplo, eu tenho prova 2 dias depois do torneio no colégio, eu antes de ir pro torneio já estudo. Tu não vai dizer para mim que em viagem tu pega o livro na viagem, tu leva o livro, não leva? Leva, mas não pega, né? Então tá, vamos combinar então.
É, mais ou menos. É, todo mundo assim. Acho que só um torneio, eu acho que eu fiz alguma coisinha, mas normalmente eu estudo antes e aí quando eu chego um dia antes da prova, eu pego o livro de novo, faço os resumos e, tipo, jogar videogame, todo mundo joga, tipo, acaba os temas depois de vir do treino, eu pego no videogame e fico. E o teu professor de educação física na escola? Porque ele sabe que tu já joga, né, que tu compete, que tu é o primeiro do ranking nacional, e ele dá moleza lá na educação física da escola ou não? Sabendo que tu treinas todo dia aqui? Não, ele faz as mesmas atividades para todo mundo. E às vezes, quando, por exemplo, dei 20 voltas aqui no campão, não sei o que, é meio difícil. Mas ajuda também pro tênis. Porque lá eu faço preparação física também, às vezes, quando ele pede, façam 10 voltas no campo, depois vão em volta no trote. Aí isso ajuda também, além do físico do Alex. Conta pra gente um pouquinho aí dessa tua condição de primeiro colocado no ranking nacional na categoria 12 anos. Como é que foi para chegar até lá? Eu tô desde pequeno jogando os torneios, desde 8 anos assim eu jogo os torneios brasileiros. E ano passado eu acho que foi bem importante para conseguir chegar no Brasil, porque joguei com meninos melhores, evolui bastante. Eu consegui também ficar numa boa colocação no passado, para esse ano tá com tênis bem desenvolvido para ficar no Brasil. Nessas competições, Thiago, tu já conseguisse assim identificar quem é o teu adversário, o mais forte? Sim. Tipo, quando sai a chave, tu já vai meio que esquematizando, desse cara aqui tava. Primeiro na primeira rodada, assim, nesse cara eu vou jogar mais na esquerda, aí eu acho que naquele jogo ganha aquele ali. Aí se eu jogar com aquele ali e ganhar o primeiro jogo, eu faço desse jeito, assim. Faz isso até chegar na final, assim, que tu pensa, se eu for ganhando, aí eu pego esse cara, aí já é mais difícil. É o chaveamento, tu vai escolhendo. Empato aqui, ganho ali. Vou pensando assim, esse jogo aí, se eu jogar bem, eu faço 6-3, 6-2. Se eu jogar mal, aí já vai pro terceiro set, aí tem isso. Tá certo, Thiago. Abração. Obrigado. Thiago Guglieri, olha só. 12 anos, primeiro colocado no ranking nacional de tênis, na idade dele. Tá certo? Sucesso para ti. Muito obrigado. Bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um Encontro do Esporte, o nosso encontro de todos os fins de semana. Hoje, mais uma vez, visitamos aqui a sede Moinhos do Grêmio Náutico União. Até o próximo fim de semana. Um grande abraço a todos.